Números, capítulo 11. O povo se queixa a Moisés. O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou, pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito! Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite, não vemos outra coisa além desse maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e o recolhia do chão. Usava-o para fazer farinha, triturando-o em moinhos manuais ou socando-o em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados, que tinham gosto de massa folheada, assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite, com o orvalho. Moisés ouviu todas as famílias reclamando à entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso, Moisés se revoltou e disse ao Senhor: Por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo este povo? Por acaso gerei ou dei à luz este povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como a mãe carrega o bebê que mama? Como o levarei à terra que juraste dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles vêm a mim reclamando, dizendo: Dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo este povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não verei esta calamidade. Moisés escolhe 70 líderes. Então o Senhor disse a Moisés: Reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro, para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo para que não precise carregá-lo sozinho. Diga ao povo: Consagrem-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor os ouviu quando disseram: Ah, se tivéssemos carne para comer! Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês terão de comê-la. E não será apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20. Comerão carne por um mês inteiro, até lhes sair pelo nariz e vocês enjoarem dela, pois rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês e reclamaram contra ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu ao Senhor: Tenho comigo um exército de 600.000 soldados, e, no entanto, dizes: Eu lhes darei carne durante um mês inteiro. Mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? Então o Senhor disse a Moisés: Você duvida do meu poder? Agora você verá se minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo. Reuniu os 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo espírito que estava sobre Moisés. E quando o espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram.
algo que nunca mais aconteceu. 2 homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento. Faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Moisés, porém, respondeu: Você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas, e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. O Senhor envia codornas. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento. Numa área de vários quilômetros em todas as direções, voavam a uma altura de quase 1 metro do chão. O povo saiu e pegou codornas durante todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Mas enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Hatavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. De Quibrote Hatavá, o povo viajou para Hazorete, onde ficou algum tempo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra. Números capítulo 11. O povo começa a murmurar contra o Senhor, reclamando das dificuldades do deserto. Deus se ira e um fogo consome parte do acampamento, mas pela intercessão de Moisés o fogo cessa. Depois os israelitas choram pedindo carne, lembrando-se do Egito. Moisés sente o peso da responsabilidade e pede ajuda a Deus. Então o Senhor derrama do seu espírito sobre 70 anciãos para auxiliarem Moisés. Como resposta às reclamações, Deus envia codornizes em grande quantidade, mas junto com elas vem uma praga como juízo pela ingratidão do povo. Aqui a murmuração foi um pecado grave, pois demonstrava ingratidão diante das bênçãos de Deus. Deus não deixou Moisés sozinho, mas levantou 70 anciãos para compartilhar o peso da liderança. Isso mostra que o ministério é colaborativo. E o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo sobre os anciãos antecipa a promessa de Joel 2 e Atos 2, mostrando que Deus deseja capacitar seu povo para o serviço. Por fim, as codornizes e a praga. Relembra que nem sempre o que pedimos, em rebeldia, é para o nosso bem. Às vezes, Deus concede para ensinar uma lição. E podemos tirar lições maravilhosas deste capítulo. Primeiro, cuidado com a murmuração. Reclamar de tudo apaga a visão da providência divina. Nos torna de amigos, muitas vezes até em inimigos. Deus levanta ajudadores. A obra é coletiva e ninguém carrega o fardo sozinho. 3. O Espírito Santo capacita. Assim como os anciãos foram cheios do Espírito, Deus também deseja encher sua igreja hoje. Por isso devemos pedir diariamente o batismo do Espírito Santo, a capacitação para o nosso dia a dia e para a obra e missão que o Senhor nos confiou. Por fim, o perigo da ingratidão. Desejar o passado de escravidão no Egito é esquecer a libertação e as promessas de Deus. Hoje, quando as dificuldades apertarem, não caia na tentação de reclamar ou olhar para trás. Lembre-se, a vida com Deus é infinitamente melhor do que o Egito, que ele já deixou para trás na sua história. O mesmo Espírito que capacitou os anciãos pode encher você de poder e coragem hoje. Vamos orar? Senhor, perdoa a nossa murmuração e ingratidão.
Ajuda-nos a olhar para as tuas bênçãos e não para as dificuldades, a olhar para o alto e para a frente. Derrame sobre nós o teu Espírito Santo, assim como fizeste com os 70 anciãos, e fortalece-nos para seguir firmes rumo à Canaã celestial. Tire de nós toda tristeza e murmuração. Em nome de Jesus. Amém. Se este estudo edificou a sua vida, deixe aí um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos juntos estudar cada capítulo da Bíblia e permitir que o Espírito Santo nos conduza na caminhada da fé. Este foi mais um Reavivados por Sua Palavra. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E até o próximo episódio, se Deus quiser.